Os sinais que Deus envia. Antes da sua virada, Napoleon Hill já tinha revelado isso. Antes de qualquer grande virada na vida, o universo, ou se preferir, Deus, começa a falar contigo em sussurros. Esses sussurros se disfarçam de coincidências, de pessoas que surgem no momento exato, de situações que testam tua fé e de perdas que parecem injustas, mas que na verdade são o empurrão necessário para te tirar do lugar onde não deverias mais estar. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. Essa frase, aparentemente simples, contém um dos maiores segredos espirituais sobre a manifestação da riqueza, da paz e do propósito. Antes da abundância, vem o desconforto. Antes do crescimento, vem a confusão. E antes da resposta, vem o silêncio. Se você está vivendo uma fase em que tudo parece se desmoronar, não é o fim, é o realinhamento. Deus está te preparando para enxergar o que não seria possível se a tua vida permanecesse do mesmo jeito. Ele está te ensinando a ver o invisível, porque apenas quem desenvolve essa visão espiritual é capaz de atrair o invisível que se tornará visível. Napoleon Hill chamava isso de teste do desejo. Ele dizia que o Criador jamais entrega algo grandioso a quem não prova ser digno de recebê-lo. Por isso, antes de qualquer virada, Deus te coloca em um período de provação, não para te punir, mas para te purificar. Ele te obriga a olhar para dentro, a quebrar o orgulho, a abandonar o medo e a se conectar com a fonte verdadeira da abundância, que é espiritual, não material. É nesse ponto que muitos desistem, confundem o teste com o fracasso, a purificação com o castigo. Mas Hill explicava que Deus nunca fecha uma porta sem deixar uma janela aberta. O problema é que, na escuridão da dúvida, a maioria não consegue enxergar a janela. Por isso, o primeiro sinal que Deus envia antes da tua virada é o silêncio divino. Aquele período em que nada parece funcionar, os planos travam, as pessoas se afastam e até a tua fé parece embaçada. Mas esse silêncio é o laboratório de Deus. É nele que Ele muda teu interior, ajusta tua vibração e te faz ouvir a voz da intuição, que é a forma como Ele se comunica. Quando você sente aquele impulso de mudar de caminho, de deixar algo para trás, ou de começar um projeto que ninguém entende, isso é Deus sussurrando. É o chamado para a transformação. Hill dizia que a fé é o único antídoto contra o medo, e que o medo é o maior ladrão da riqueza. É por isso que antes da virada, Deus vai permitir situações que te obriguem a enfrentar teus maiores medos, financeiros, emocionais ou espirituais. Porque só quando você olha o medo de frente é que descobre que ele era uma ilusão. Se este vídeo chegou até você, não é por acaso. Deus está te mostrando que o tempo da transformação começou. Você só precisa resistir ao impulso de desistir. E se acredita que essa mensagem te tocou, inscreva-se agora no canal, porque aqui você vai compreender as leis espirituais que Hill decifrou e como aplicá-las para mudar tua realidade financeira e emocional. No meio do caos, há sempre uma direção invisível. E os sinais de Deus não vêm em trovões, mas em pequenas sincronicidades. Quando um vídeo como este aparece exatamente no dia em que você estava prestes a perder a esperança, é porque o universo quer te lembrar: eu ainda estou contigo. Quando Deus começa a trabalhar na tua vida, Ele não te entrega milagres prontos. Ele te entrega oportunidades disfarçadas de desafios. Napoleon Hill dizia que o sucesso raramente chega com um tapete vermelho. Ele vem embrulhado em problemas que exigem pensamento, fé e ação. É assim que Deus te treina para receber o que você pediu. Ele não quer que apenas conquiste, Ele quer que você evolua. Porque se te der riqueza antes de maturidade, ela te destrói. Mas se te dá sabedoria antes do dinheiro,
o dinheiro se torna uma ferramenta da tua missão. Por isso, o segundo sinal que Deus envia antes da tua virada é a perturbação interior. Aquela sensação de que você não pertence mais ao mesmo lugar, de que algo dentro de ti quer romper, mas o medo ainda te amarra. Hill chamava isso de insatisfação divina. É o impulso que Deus usa para te tirar da mediocridade. Quando a tua alma começa a se revoltar contra a rotina que te aprisiona, é porque o Espírito está tentando te empurrar para o teu propósito. Mas aqui está o segredo. Poucos obedecem a esse chamado. Preferem ignorar o desconforto e permanecer seguros, mesmo infelizes. Napoleon Hill alertava que a mente humana tem uma tendência natural a buscar conforto, mas o conforto é o túmulo do progresso. Se você está incomodado, agradeça. É sinal de que Deus está mexendo em teu destino. O terceiro sinal vem logo depois. As portas erradas se fecham. Pessoas se afastam, negócios falham, projetos emperram. Você se pergunta por que tudo está dando errado. Mas a verdade é que não está dando errado, está dando certo demais. Deus está limpando o terreno, Ele está removendo tudo que impediria teu avanço. Às vezes, Ele fecha uma porta não porque não quer que você entre, mas porque quer que você cresça o suficiente para abrir outras muito maiores. Hill dizia, toda derrota temporária é apenas uma forma de dizer, ainda não está pronto. E essa preparação é invisível, espiritual e dolorosa. O universo reorganiza as peças e você precisa confiar mesmo sem entender. Se observar com atenção, verá que esses sinais não são coincidências. São códigos espirituais. E quando tua vibração começa a se alinhar com o propósito, a realidade responde. Você verá números se repetirem, palavras específicas se destacarem, pessoas falando das mesmas coisas que você estava pensando. Isso é sincronicidade, o idioma de Deus. Napoleon Hill acreditava que o pensamento é a forma de oração mais poderosa, porque orar não é apenas pedir, é sentir como se já fosse realidade. E Deus, sendo energia criadora, responde à tua frequência, não às tuas palavras. Então, quando você diz, eu confio, mas vibra medo, o universo entende o medo. Mas quando você diz, eu sei que está feito, e vibra fé, o universo se curva. Se algo em tua vida está sendo arrancado, não lute, receba. A poda é dolorosa, mas é o único modo de florescer. A árvore não chora pela folha que cai. Ela entende que é o ciclo que antecede o florescimento. E da mesma forma, o que você perdeu é o que te preparava para o que vem. Napoleon Hill explicava que o maior erro é tentar controlar o tempo divino. Ele dizia que a paciência, a fé e o trabalho persistente são a tríade que materializa qualquer sonho. Então, se neste momento você está cansado de esperar, lembre-se, a espera é o campo onde Deus planta o milagre. Se esse conteúdo faz sentido para você, escreva nos comentários. Eu entendo sinais de Deus. E aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir isso. Isso não é apenas um vídeo, é uma mensagem espiritual enviada para te lembrar que tua virada está mais próxima do que imagina. Napoleon Hill dizia que quando o homem está prestes a desistir, é quando Deus está prestes a agir. O ponto de maior desespero é, paradoxalmente, o ponto de maior poder. Porque é quando você finalmente solta o controle e entrega o comando. É aí que o invisível entra em movimento. Há um momento em que tudo parece estagnado, e você começa a se perguntar se Deus realmente te escuta. Mas é nesse silêncio profundo que ele mais trabalha. Napoleon Hill afirmava que os maiores saltos da vida acontecem logo após o período de maior desânimo. E é por isso que o quarto sinal antes da virada é o vazio espiritual. Aquele instante em que você sente que perdeu o rumo, que está cansado demais para acreditar e que talvez tenha sido abandonado.
Mas o que realmente está acontecendo é o contrário. Deus está te separando da velha versão de si mesmo, da identidade que não cabe mais na grandeza que vem. Esse vazio é como o intervalo entre o raio e o trovão. Você não o entende, mas é ele que antecede a manifestação. Quando tudo parece silencioso, é porque o universo está reorganizando os caminhos, alinhando pessoas e circunstâncias para a tua vitória. Hill dizia que os homens que alcançam o sucesso não são os mais talentosos, mas os mais persistentes. Aqueles que continuam acreditando quando nada parece fazer sentido. A mente humana teme o silêncio, mas é nele que a intuição fala. Deus não compete com o barulho da tua ansiedade. Ele sussurra. E se tua vida está sendo forçada a parar, talvez seja porque ele precisa que você o ouça. O que parece demora é proteção. O que parece atraso é precisão. E o que parece perda é lapidação. O quinto sinal que antecede a virada é a revelação interior. De repente, algo muda dentro de ti. Aquela ideia antiga ganha força, um novo propósito começa a nascer e você sente que está sendo chamado a fazer algo maior. Napoleon Hill chamava isso de inspiração divina, o instante em que a mente humana se conecta com a inteligência infinita. É quando você deixa de lutar e começa a criar. É quando percebe que o plano nunca foi apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre servir de canal para que a abundância flua através de você. Nesse ponto, Deus começa a te mostrar os frutos dos teus testes. Pessoas voltam, portas se abrem, oportunidades surgem, e você entende que nada foi em vão. Cada lágrima foi uma aula, cada perda foi um filtro, cada espera foi um preparo. Hill dizia que o sucesso é o resultado de um propósito definido, aliado à fé inabalável e à persistência contínua. E isso significa que, enquanto você manteve a fé mesmo no escuro, já estava sendo abençoado sem perceber. Mas aqui vai um alerta. O inimigo da tua virada não é o fracasso, é a dúvida. É a oscilação entre confiar e temer, acreditar e desistir. A dúvida é como um freio espiritual. Você acelera com a fé, mas interrompe com o medo. E é por isso que Deus testa a constância. Ele quer saber se tua fé é apenas emocional ou espiritual. Fé emocional dura um culto, fé espiritual dura uma guerra. Napoleon Hill dizia que o homem que consegue manter o pensamento de vitória enquanto tudo ao redor diz o contrário é o homem que já venceu. Essa é a essência da virada. Acreditar quando não há sinal aparente. E é exatamente nesse momento que os sinais começam a se intensificar. Você começará a ver o número 11.11, sonhar com pessoas do passado, sentir paz inexplicável, ou até ouvir palavras repetidas em lugares diferentes. Tudo isso é sincronicidade divina. Esses são códigos vibracionais, lembretes de que você está alinhado com o plano. Não é imaginação. É comunicação espiritual. Deus fala através da energia, e Hill ensinava que o pensamento é energia moldável. Então, se você quer que a virada chegue, precisa manter a frequência certa. Gratidão, propósito, fé e ação. Pare um instante e pergunte a si mesmo: qual foi o maior sinal que Deus já me deu e eu ignorei por medo? Essa pergunta pode mudar teu destino. Porque reconhecer os sinais é o mesmo que aceitar o comando divino. E se essa mensagem está te tocando, inscreva-se no canal agora, porque o conteúdo que virá vai abrir tua visão espiritual sobre prosperidade como nunca antes. Escreva nos comentários: eu confio em Deus e entendo os sinais. Quando você começa a compreender os sinais, algo profundo acontece. A tua percepção se expande. Você deixa de ver a vida como uma sequência de acasos e passa a enxergá-la como uma linguagem divina. Napoleon Hill dizia que a mente treinada na fé começa a decifrar as mensagens ocultas da realidade. E esse é o sexto sinal antes da virada.
a clareza espiritual. É o momento em que as coisas que antes te confundiam começam a fazer sentido. Você percebe que aquele atraso foi proteção, que aquela traição foi libertação e que aquela perda foi realinhamento. Nada foi em vão. Deus não erra o endereço das bênçãos. Ele só as entrega no momento exato em que você está pronto para sustentá-las. Porque a abundância sem consciência se transforma em destruição. Por isso, Hill dizia que a verdadeira prosperidade é um estado mental, não uma conta bancária. Quando você aprende a pensar como alguém próspero, o dinheiro se torna apenas consequência. E talvez agora você esteja num ponto em que sente que algo grande está para acontecer, mas ainda não sabe o que é. Isso é o prenúncio da virada. O campo espiritual está sendo movido e tua vibração já está se elevando. As coincidências aumentam, pessoas certas reaparecem, oportunidades estranhas começam a se encaixar. E se você tem observado isso, saiba, é Deus confirmando que tua fé foi aprovada. O sétimo sinal é o movimento invisível. O universo começa a conspirar a teu favor. E o que antes era esforço, agora vira fluxo. As ideias surgem com clareza, as respostas aparecem em sonhos e as portas se abrem naturalmente. Napoleon Hill dizia que quando o homem está em harmonia com seu propósito, o próprio tempo se curva. Ele chamou isso de lei da atração aplicada à fé. É o estágio em que a oração e o pensamento se tornam ação espiritual contínua. Nesse ponto, a tua missão não é mais pedir, é agradecer. A gratidão é o ímã da abundância e é também a senha que desbloqueia o próximo nível da tua jornada. Porque Deus não te faz esperar para te punir, Ele te faz esperar para te lapidar. O ouro puro precisa passar pelo fogo, a borboleta precisa romper o casulo e você precisa romper a antiga mente para que o novo ciclo comece. Eu dizia que nenhum esforço é perdido quando está alinhado a um propósito elevado. Isso significa que cada oração, cada lágrima e cada tentativa frustrada foram, na verdade, degraus para o milagre que está prestes a se manifestar. Mas aqui vai algo que poucos entendem. O sinal final antes da virada é a prova da fé prática. Deus te mostrará uma situação onde você precisará agir como se o milagre já tivesse acontecido. Investir, se mover, tomar uma decisão, perdoar alguém ou começar algo novo. E é nesse gesto de fé que a porta se abre. Hill chamava isso de ação inspirada e dizia que ela é a ponte entre o pensamento e a realidade. Então, se você sente no coração que está pronto, haja. Não espere ver para acreditar, acredite para ver. O mundo espiritual responde à convicção, não à dúvida. E quando você dá um passo com fé, Deus constrói o chão. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu confio no processo divino. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que o silêncio de Deus é resposta. Isso ajuda mais pessoas a despertarem espiritualmente e te conecta com uma corrente de fé e abundância. Eu dizia que o homem que aprende a ouvir os sinais divinos jamais se perde, porque mesmo quando parece estar caindo, na verdade está sendo conduzido para o caminho da vitória. E você está exatamente nesse ponto. A virada não é amanhã, ela já começou dentro de você. Há um instante na jornada espiritual em que você percebe que nada de grandioso acontece por acidente. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o segredo está na parte silenciosa dessa frase: acreditar. Não é apenas pensar positivamente, é manter a convicção quando tudo parece o contrário. E é nesse momento que Deus mais observa, porque a fé verdadeira é invisível, porém mensurável, não por palavras, mas pelas tuas ações. O oitavo sinal antes da virada é o teste da persistência. Deus te permitirá enfrentar uma última provação, algo que parece te tirar o chão, uma perda inesperada, um atraso inexplicável, ou
um não que te desmonta. Mas Hill explicava que é exatamente aí que o milagre começa a se formar. O universo, antes de liberar uma grande bênção, verifica se você não vai fugir na primeira tempestade. Porque só quem permanece em pé no meio da tormenta está pronto para governar sobre o sol. A maioria das pessoas desiste quando está a centímetros do ouro. Hill usava essa metáfora para mostrar que o homem comum cava um túnel em busca de riqueza, mas desiste 3 passos antes de encontrá-la. Ele dizia: a derrota temporária tem o poder de eliminar os fracos e purificar os fortes. Deus usa esse mesmo princípio. Ele não está te testando para te quebrar, mas para te refinar. Quando você consegue agradecer, mesmo sem entender, está dizendo ao universo: eu confio no propósito, mesmo sem o mapa. E é nesse instante que o poder espiritual se manifesta. Tudo o que era confuso começa a se alinhar. Tudo o que era luta vira aprendizado. E a tua vibração muda completamente. Você deixa de pedir e começa a sentir. Esse é o momento em que o pensamento se torna matéria. O 9º sinal é o renascimento energético. Você acorda diferente, mais leve, mais conectado, como se algo tivesse sido removido de dentro de ti. É Deus trocando o peso pela paz. Hill afirmava que a energia é a moeda da criação e que o homem, em harmonia com o Criador, vibra em abundância. Isso significa que quando você alcança a paz, o dinheiro, os relacionamentos e as oportunidades começam a fluir naturalmente. O externo apenas reflete o interno. A verdadeira virada não é quando o dinheiro chega, é quando o medo vai embora. Porque a riqueza é apenas uma expressão da segurança interior. Deus te quer próspero, mas também te quer desperto. Ele não quer que o dinheiro te possua, quer que o dinheiro te sirva. E Hill enfatizava isso em cada capítulo de suas obras. A mente disciplinada é o berço da fortuna. Então, se hoje você está enfrentando o caos, entenda, não é punição, é lapidação. É o estágio final da metamorfose. A lagarta se desintegra completamente antes de se tornar borboleta. E assim também é com você. Antes da glória, vem a desconstrução. Deus te mostrou todos os sinais: o silêncio, a insatisfação, o vazio, a clareza e agora a persistência. Ele te observou, te moldou e te elevou. E se você chegou até aqui, saiba que a próxima etapa já começou: o cumprimento da promessa. Não tema mais o tempo. Ele não está te atrasando, está te sincronizando. Tudo o que for teu virá sem esforço quando você estiver vibrando na frequência certa. Hill chamava isso de estado de consciência de riqueza e dizia que quem o atinge entra num fluxo em que o impossível se torna inevitável. Se essa mensagem está mexendo com o teu coração, escreva nos comentários: eu estou pronto para minha virada. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Porque cada vez que você faz isso, está declarando ao universo: eu recebo essa energia. Napoleon Hill afirmava que o homem não conquista a riqueza apenas quando trabalha. Ele a conquista quando desperta. Porque o verdadeiro ouro está no estado mental que atrai oportunidades, conexões e ideias que mudam tudo. E é por isso que o 10º e último sinal que Deus envia antes da tua virada é a manifestação súbita. Aquele instante em que o que parecia impossível se torna real. Uma mensagem inesperada, um cliente novo, uma ideia que gera prosperidade ou um encontro que muda o rumo da tua vida. Hill dizia que o milagre nunca é repentino, ele é o resultado de meses ou até anos de preparação invisível. Deus estava montando o cenário e agora as cortinas começam a se abrir. Você vai perceber que tudo o que antes te doía agora faz sentido. O silêncio, a solidão, a espera, as portas fechadas, tudo foi plano de crescimento. Hill explicava que o sucesso é apenas o reflexo de uma mente que se recusou a ceder ao medo.
E Deus confirma isso quando de repente o caminho se ilumina. Não há coincidência, há coerência espiritual. O que você semeou em fé está germinando agora. E se algo dentro de ti está vibrando, saiba que essa energia é resposta. O campo espiritual ao teu redor começou a se mover e cada pensamento teu está moldando o futuro. Hill chamava isso de força da emoção transmutada em criação. Ou seja, quando você canaliza o sofrimento, a raiva e a dúvida para um propósito, o universo se curva. Porque a dor transformada em fé se torna poder criador. Mas há um segredo final. A virada não acontece para quem apenas escuta, acontece para quem pratica. Por isso, Hill dizia que o conhecimento só tem valor quando se torna ação. Então, pratique a fé todos os dias. Ore com sentimento, visualize com clareza, fale como se já possuísse o que deseja. Sinta a gratidão antes da chegada, porque o futuro é criado pela emoção que você vibra hoje. Deus não escolhe os mais preparados, Ele prepara os escolhidos. E se você está ouvindo isso agora, é porque faz parte desse grupo. Nada foi à toa, nem a luta, nem a dor, nem as quedas. Cada uma delas foi um degrau para o despertar. Você não está mais sendo testado, está sendo lançado. E quem foi lapidado pela adversidade não teme mais o impossível. Hill dizia que o fracasso é um evento temporário que prepara o terreno para o triunfo permanente. O fracasso não é o oposto do sucesso, é o ensaio. E quanto maior foi a tua dor, maior será o teu chamado. A tua virada não será pequena, porque Deus não desperdiça sofrimento em vidas pequenas. A partir de agora, mantenha teu coração aberto. Observe os sinais, as pessoas que voltam, os sonhos recorrentes, os números repetidos, a sensação de que algo está prestes a mudar. Tudo isso são confirmações. Deus está dizendo: filho, você passou no teste. Então agradeça. Agradeça pelas dificuldades, pela espera, pelos recomeços. A gratidão é a senha que abre as portas da próxima dimensão da tua vida. E quando a mente se torna grata antes da bênção, o universo entende que você já se considera digno. É aí que a virada acontece. Napoleon Hill dizia que o homem que aprende a dominar sua mente se torna co-criador com Deus. E é exatamente isso que está sendo te mostrado. Você não é uma vítima das circunstâncias, é o arquiteto da tua realidade. E se até hoje o caminho foi de dor, a partir de agora será de propósito. Respire fundo e repita mentalmente: eu reconheço os sinais, eu confio em Deus, eu estou pronto para viver minha virada. Agora, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando entender que nada está dando errado. Tudo está sendo preparado. E se essa mensagem tocou o teu coração, curta, comente e se inscreva agora. Porque o canal que você está assistindo é mais do que vídeos. É uma ponte entre a tua fé e o milagre que está prestes a acontecer. Lembre-se, Deus não se atrasa. Ele apenas age no exato segundo em que tua fé se torna maior que o teu medo. Esse é o sinal definitivo de que tua virada chegou. Lições práticas de Napoleon Hill para reconhecer os sinais de Deus e mudar sua vida agora. Deus fala através de fatos, pessoas e emoções, mas poucos estão realmente atentos. Napoleon Hill dizia que as respostas que você busca nunca estão escondidas, estão ofuscadas pela tua pressa. E essa é a primeira grande lição. Desacelere. O silêncio não é a ausência de resposta, é o idioma do Criador. Quando você aprende a aquietar a mente, começa a perceber as mensagens que sempre estiveram ali. 1. O silêncio é o campo da revelação. Comece o dia com 10 minutos de quietude total. Feche os olhos e pergunte mentalmente: Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda hoje? Não espere uma voz audível. Observe as primeiras impressões, sensações e lembranças que surgirem. Hill dizia que o subconsciente é o altar onde o divino fala.
E é por isso que a intuição se manifesta nas primeiras horas do dia, quando a mente ainda não foi contaminada pelo ruído do mundo. 2. Interprete o desconforto como direção. Toda vez que algo em tua vida começa a incomodar, é sinal de que tua alma está pronta para crescer. O desconforto não é punição, é bússola. Hill explicava que a insatisfação construtiva é o berço da evolução. Quando sentir-se aprisionado, não reclame. Questione. O que Deus está tentando me mostrar? O desconforto é o empurrão invisível para fora da zona de estagnação. 3. Veja as perdas como livramentos. Antes da prosperidade, Deus realiza uma limpeza. Pessoas se afastam, portas se fecham e você sente que está regredindo. Mas Hill dizia que toda derrota temporária é uma bênção disfarçada. O que você perdeu não era castigo, era excesso de peso espiritual. Se algo foi arrancado, é porque o novo precisa de espaço. O erro da maioria é chorar pela semente sem perceber que o fruto está vindo. 4. Aprenda a agradecer antes da chegada. Napoleon Hill ensinava que a gratidão é o código da abundância. Quando você agradece antes da manifestação, o universo entende que você já se considera digno. A vibração muda. Faça o exercício de escrever todos os dias 5 frases começando com "sou grato por", mesmo que ainda não tenha recebido o que deseja. A mente agradecida é uma mente criadora. 5. Substitua o medo pela fé prática. Fé sem ação é apenas teoria. Hill dizia que a fé é a ponte entre o invisível e o visível. Isso significa que você precisa dar passos, mesmo sem ver o caminho inteiro. Agir sem garantia é o maior gesto de confiança em Deus. Faça algo hoje que mostre ao universo que você acredita. Invista no projeto, envie a proposta, comece o curso, faça a oração. O movimento gera resposta. 6. Transforme a espera em treinamento. Enquanto você acha que está parado, Deus está te treinando. Hill afirmava que o tempo da espera é o período mais fértil da criação, porque é nele que se fortalece a fé. Ao invés de reclamar, use esse período para estudar, desenvolver habilidades, cuidar da mente e se conectar com o propósito. O sucesso não vem antes da preparação, vem por causa dela. 7. Reconheça o padrão dos sinais. Observe o que tem se repetido em sua vida. Palavras, músicas, números, pessoas, tudo carrega significado. Hill acreditava que o universo fala por frequência, não por coincidência. Se algo insiste em se repetir, pare e pergunte: qual é a mensagem escondida aqui? A repetição é o megafone espiritual de Deus. 8. Eleve sua vibração diária. A vibração é o idioma da criação. Você não atrai o que quer, atrai o que é. Hill dizia que o pensamento aliado à emoção é uma força magnética. Comece o dia ouvindo palavras que elevem teu espírito, orando, meditando, cuidando do corpo e da energia. Não se alimente apenas de notícias e reclamações, alimente-se de fé. 9. Tenha um propósito definido. Napoleon Hill martelava isso como o primeiro princípio de sucesso. Um propósito definido é o ponto de partida de toda realização. Deus só direciona quem sabe para onde quer ir. Peça sabedoria para definir o que você realmente deseja e escreva: eu decido manifestar, e se tu escaté, ishipá, com a ajuda de Deus. A clareza transforma desejo em decreto. 10. Cerque-se de fé e não de medo. Evite conversas, conteúdos e pessoas que vibram escassez. Hill dizia que o medo é contagioso, mas a fé também é. Alimente tua mente com mensagens de abundância, leia provérbios, escute histórias de superação, declare diariamente: eu sou um ímã para oportunidades divinas. A energia que te cerca molda teu destino.
exercício prático diário inspirado em Napoleon Hill. Acorde e agradeça por 3 coisas simples. Leia uma passagem de Hill ou um versículo de Provérbios. Fale em voz alta. Tudo coopera para o meu bem. Deus está me guiando agora. Trabalhe com foco e propósito, sem reclamar do que ainda não veio. Antes de dormir, visualize o resultado que deseja e diga: eu confio no tempo de Deus. Deus não te esqueceu. Ele te está posicionando. Napoleon Hill dizia que as bênçãos chegam disfarçadas de problemas para testar a tua percepção. Hoje, você foi lembrado de que a tua virada não será um milagre isolado, mas a consequência de uma fé inabalável. Os sinais estão por toda parte. O que parecia caos é o ensaio da tua vitória. Respire fundo, olhe ao redor e perceba. Cada detalhe, cada atraso, cada palavra que te tocou neste vídeo foi Deus dizendo: eu estou com você. Agora é contigo. Curta, comente e compartilhe esta mensagem. Escreva abaixo: eu reconheço os sinais de Deus e aceito minha virada. Essa declaração é o primeiro passo da tua nova realidade.